Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Em seguida, vamos ler outro texto em Hebreus. Eu quero aproveitar para avisar para os mentoreados que vocês precisam anotar os pontos específicos desta palavra para a nossa vida espiritual, para os mentoreados. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Quem achou, diga amém. Não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficam ou que ficaram para trás, e fazendo o quê? Fazendo o quê? Avançando. Repita comigo, avançando. Está fraco, avançando. Avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora a gente vai para Hebreus, capítulo 10, versículo 37 a 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 37 a 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 37 a 39. Enquanto vamos esperando a água chegar aqui, pelo Sabesp, água aqui chega para o Sabesp, daqui a pouco vai aparecer aqui. Hebreus 10, versículo 37 a 39. Pois aquele que vem virá em breve, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Amém? A Bíblia está nos dizendo que os dois textos, para avançar, para fazer o quê? Para avançar, não é para parar. Aquele que resiste, aquele que recua, não agrada a Deus. É para avançar sempre para o futuro, é para avançar sempre para o amanhã. Não pode ficar paralisado, está proibido paralisar ou ficar parado. É sempre para avançar e para avançar. Essa é a nossa vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida familiar. Sempre a gente quer avançar, queremos crescer, queremos ir para frente, sempre. E não podemos recuar, em nome de Jesus. Agora, presta atenção, por favor. Ninguém consegue avançar algemado ou preso. Você não vai conseguir avançar para frente sendo preso, algemado. Pessoas presas não saem do lugar por causa das amarras. Nós estamos, por exemplo, aqui, estamos aqui mês. Que mês estamos? Praticamente metade do mês. Metade do ano, perdão. Estamos em metade do ano. A pergunta que eu faço para você, pergunta para você mesmo, dentro de você, o que você avançou? Avançou aonde? Faz uma análise sua, de janeiro até hoje. Estamos no dia 4 de julho. A pergunta que eu te faço, o que avançou na sua vida? Não precisa responder, não. Faz uma análise pessoal, na vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida emocional, profissionalmente falando, o que avançou? Fala sério para a sua vida. O que cresceu na sua vida? Ou você continua a mesma coisa, do mesmo jeito que terminou o ano 2022? Não mudou nada. Talvez só a gente ganhou a pança. No mínimo, a gente ganhou isso aqui. No mínimo. Aliás,
e percebi que todo mundo que estava magro no ano passado engordou de novo. Todo mundo que estava magro no ano passado, puxa vida, falando, emagreceu, outro emagreceu. 2023. Ficou de novo. O que mudou em você? De janeiro para cá, na sua vida ministerial, a sua vida espiritual, o que cresceu na sua vida? Você não vai conseguir crescer, avançar, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum estando preso. E existem algumas prisões que são invisíveis aos seus olhos, são prisões que te impedem para você avançar. Existem algumas situações que são como prisões na sua vida, você não está ciente disso, às vezes inconscientemente, você não consegue fazer uma coisa nova, não consegue avançar, tenta avançar, um passo atrás, de repente dá 5 para... Um passo na frente, 5 para trás. O que mudou na sua vida? Na sua vida ministerial? Fala sério contigo mesmo. Se você entrou esse ano com expectativa de crescer, entrou esse ano com expectativa de mudar, entrou esse ano com expectativa que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, afinal de contas, estamos no mês de junho. Avançou aonde? Fala sério, o que você avançou? E avançou em você? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida conjugal? Que avançou onde? Como está a sua vida financeira? Avançou onde? O seu ministério avançou onde? Fala sério. Fica olhando para mim que o pastor está me julgando. Julgar? Não sou juiz para julgar você. Mas é te levar à realidade, da vida que você está vivendo hoje. Que a sua realidade da vida que você está vivendo hoje é de fracasso. Você fracassou. Você não reconhece isso. Você não está conseguindo sair em lugar nenhum. E é a mesma coisa de sempre. O mesmo lugar de sempre. As mesmas justificativas de sempre. As mesmas conversas de sempre. Culpado quem é? É Lula? Bolsonaro? O diabo? Possivelmente que sim também. Que o inimigo. Porque é comum a gente terceirizar sempre a culpa. E todo esse jeito que estou por causa do marido, por causa da esposa, por causa do pastor, por causa do prefeito, por causa do governo, por causa... Sempre alguém que está culpado, menos eu. Olha para quem está seu lado, pergunta para ele, irmão, você avançou onde? Não responda, por favor. Senão vai uma briga. Tu avançou onde? Onde que você avançou? Avançou onde? Em que tu avançou? Se você quiser entender se você está presa ou está livre, é só analisar o que avançou na sua vida pessoal, na sua família ou nos seus negócios. Um dos sintomas de uma pessoa presa que não sai em lugar nenhum é viver angustiado, porque não consigo sair em lugar nenhum. Eu sempre me refiro quando nós tivemos essa experiência desagradável nos últimos anos que não podemos sair de casa por causa da pandemia, e estávamos presos nas casas. Você não podia sair para ver os amigos, para passear, para fazer o que você queria, e estava simplesmente preso nas casas. E você olhava para a janela, para a porta, olhava para a parede, olhava para trás, sempre a mesma coisa, estávamos presos naquilo. Qual era o sentimento? De angústia. Qual era o sentimento dentro de nós? É uma prisão que nós estávamos encerrados, encarcerados, que nos causava essa angústia. Quem está preso tem sentimento de angústia, de tristeza, permanentemente. Quem está preso não consegue avançar, ele está triste permanentemente. Ele tem uma vida confusa, uma vida de incerteza, não consegue se definir quem é. Pô, eu nasci, eu estou no ano 2023, mas eu não consigo ver nada de melhor na minha vida. O que aconteceu comigo? Não sei, eu estou confuso.
Será que estou em pecado, estou endemoniado? Será que alguém que é culpado por aquilo que estou passando hoje causa confusão? Para onde que eu vou? Não tem lugar, não tem solução. As incertezas tomam conta de nossas vidas. Por falta de objetivo, propósito de vida. A gente não consegue avançar. Deus colocou essa palavra no meu coração há dias atrás. Diz que nós precisamos avançar. A igreja Batista Pneu Vicente Carvalho precisa avançar. Nós precisamos avançar. Precisamos o quê? Avançar. Estamos muitas vezes enclausurados, presos. E nessa noite nós sermos livres para avançarmos para o alvo, para o prêmio da nossa vocação. Certa vez, o rei Davi, ele se sentia numa prisão, como essa prisão que acabei de descrever aqui. O rei Davi se sentia numa prisão quando reconheceu e pediu ajuda a Deus. Salmo de número 142, versículo 7. Salmo de número 142, versículo 7. Ele diz: Senhor, tira a minha alma da prisão. Tira-me, Senhor, da prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão. Davi reconheceu que ele estava preso. Em algum momento da nossa vida a gente se sente encarcerado, presos. A gente não sai de lugar nenhum, a mesma coisa. E parece que você vai para frente e você bate a cabeça na parede. Volta para trás, bate a cuca na parede, bate as costas na parede. Vai para trás, bate a orelha na parede. Bate para... Sempre não quer sair de lugar nenhum. Por quê? Alguma coisa que nos limita, que nos prende. Alguma coisa que está nos assegurando, nos amarrando. Que não deixa a gente solto, que não deixa a gente avançar. Que não deixa a gente caminhar, marchar. Mas em nome de Jesus, você vai sair dessa. Sai dessa prisão em nome de Jesus. E para quê, Senhor? Para avançar, porque a palavra de Deus me diz: é para avançar sempre, é para avançar sempre, é para avançar sempre. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, porque recuar, voltar sempre para trás, não é para sucesso, é para perdição. Quer ter sucesso? Avança para frente. Aquele que para no meio do caminho, aquele que recuam, nunca recuam para sucesso, pelo contrário. Vou largar tudo, é para a perdição. Vou voltar para trás, me arrependo, para a perdição. Quer ter sucesso? Encara a vida. Avança. 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 Fazer o quê? 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 É marchar, 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 marchar. Parado por quê? Parou. Por que tem que parar? É para caminhar, é para marchar. O Tite está marchando aqui sentado. Não dá. Não dá para marchar sentado. Tem que avançar, temos que avançar e avançar. Uma pessoa presa não é capaz de louvar, ou agradar a Deus, ou ter uma vida de realizações. Algumas prisões que nos atrapalham para avançar. Algumas prisões que nos atrapalham para crescer. Algumas prisões nossas ou suas que te atrapalham para chegar lá na frente. Para chegar ao futuro de realizações. Para continuar sonhando. Primeira prisão é o medo persistente. Eu tenho medo da manhã. Eu não sei qual é o sentimento que tem, que toma conta da minha vida. Não sei como que vai ser o meu futuro. Seria que se eu tomar uma decisão, se eu avançar, se eu fizer aquilo, se eu estudar, se eu fazer faculdade, de repente se eu começar a trabalhar numa grande empresa, de repente se eu casar, de repente se eu namorar, de repente se eu viajar, de repente todo esse medo nos aprisiona, nos enclausura. E a gente fica num lugar só. Segunda prisão que nos atrapalha para nós avançarmos, são hábitos viciosos. Tipo mentira.
Você não consegue ser verdadeiro. Vive vida de mentira. Irmão, quanto está ganhando? Eu estou ganhando 10 mil reais. Não ganha nenhum centavo disso. Onde tu trabalha? Trabalho numa grande empresa. Que empresa que é? Não trabalho não, desempregado. Você é casado? Não sou casado. Muito bem casado. Não é casado não. Viver a vida cheia de facetas. De mentira. Vícios, aliás, hábitos viciosos. Fofoca. Você não avança em lugar nenhum com fofocas. Você não avança com lugar nenhum usando drogas, bebendo o tempo todo. Você não avança em lugar nenhum sometido no celular 24 horas. Você não avança em lugar nenhum fazer a celular como a sua vida, o seu lazer, como o seu hábito cotidiano. Se não tiver celular, se não tiver WhatsApp, se não tiver rede social, não vou viver. Irmão, você está viciando a sua vida como droga, com o celular. Não avança em lugar nenhum. A vida passa, você continua no mesmo lugar. O pessoal está estudando por aí, o pessoal está crescendo, o pessoal está avançando, está abrindo empresa, você está no mesmo lugar e não sai do mesmo lugar. Está preso no celular, está preso em algum vício. Você não vai conseguir avançar estando preso na masturbação. Não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Vou realizar meu sonho. Vou pensar num homem, numa mulher, transando com ele, com ela, aí vou tentar me masturbar, aí ganhando o quê? Ganhando frustrações e frustrações, nojeira e nojeira. Vai avançar para onde? Nem vou casar. Não vou conseguir nem casar. E quando casar, você terá realizações, frustrações sexuais. Sempre. E não avança em lugar nenhum. Você não vai conseguir avançar tendo dificuldade daquilo que você começou. Você tem dificuldade, começa bem, mas não consegue avançar, não consegue terminar o que você começa. Você não consegue avançar. A terceira prisão que nos impede para avançar são ressentimentos. O que é? Ressentimento, a palavra ressentimento significa sentir de novo. Sentir uma tristeza que alguém te causou, que o irmão Anjo te causou. Sentir uma tristeza que o Tite te causou, o seu marido te causou, do que o seu ex te causou. Sentir uma tristeza do que alguém, um pastor te causou, um líder te causou. De vez em quando esse sentimento vem de novo. Eu continuo sentindo essa tristeza dentro de mim. Você não vai conseguir avançar em lugar nenhum com esse sentimento. Dificuldade em perdoar. Quem não perdoa vive atormentado pelos demônios. Está preso pelos demônios. A pessoa que tem grande dificuldade em deixar os erros. É lógico que ninguém se transforma de uma noite para o dia. O dia de noite para o dia. A nossa transformação, logicamente, é gradativo. Aos tempos. Mas tem gente que diz, aceitou a Jesus como seu único Salvador, Senhor da sua vida. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 10 anos, 20 anos no caminho do Senhor. Continua com os mesmos hábitos viciosos que não consegue largar isso. E você nunca vai chegar a lugar nenhum. Não vai conseguir avançar na sua vida. Que você tem dificuldade de largar algumas coisas, alguns hábitos na sua vida, as falhas na sua vida, insistir sempre no mesmo erro. Todo mundo sabe, até o diabo sabe que está errando, mas não quer largar isso. Todo mundo te aponta, está errado, está errado, está errado, está errado. A mulher te aponta que você está errado, o marido fala que está errado o que está fazendo, os filhos falam que está errado o que está fazendo, o diabo fala que você está errado, Deus fala que está errado, continua o mesmo pecado. Hoje senti dor. A nossa irmã Dinha, pode Dinha estar aqui? Não vou falar o nome, mas um irmão que frequentava aqui a nossa igreja.
Está no TI. Está nas últimas. Eu estava falando para a irmã Dina, imagina. O cara estava aqui, uma vida tão simples, trabalhando aqui na igreja, vivendo assim com uma forma honesta. De repente apareceu uma mulher de outra religião. Vem conversar com ele e depois se apresentaram para mim para abençoar. E falei, não vou abençoar. Esse é julgo desigual, não vou abençoar. A mulher me enfrentou. A mulher de uma religião por aí me enfrentou. Falou para mim que você está errado. A gente se ama, se gosta. Falei, irmão, não faça isso, não sai daqui. Ela foi atrás da mulher. Depois de trás da mulher, a mulher largou ele, se envolveu com as drogas, virou mendigo, morador de rua. Hoje fui surpreendido com uma notícia. O rapaz lá está numa situação muito perigosa, muito arriscada. Os médicos falaram o seguinte: não tem como a gente reverter esse quadro. O sangue na cabeça, correr na cabeça, a cabeça está cheia de sangue. Até falei com a irmã Dina, imagina, o que faltou? Cansou de falar que não faça, não vai, não vá, não vá, não é para ir, estamos aqui para a gente ajudar você, bem ou mal você está tendo a sua vida aqui, não faça isso, não faça. Pena, cada um toma a sua decisão. Esse caso, a pessoa tem dificuldade de largar ou para mudar. A pessoa está presa no mesmo erro, insiste no mesmo. Toda o planeta Terra fala: não vá, não faça, está errado. Só ela que está certa. Existe também uma outra prisão que nos prende. A prisão da religiosidade. A prisão de quê? A prisão de quê? Religiosidade. A pessoa religiosa, ela tem as suas convicções pessoais sem base bíblica. A pessoa religiosa não tem base bíblica, mas ela tem as suas convicções pessoais. Quando tem alguma convicção pessoal fora do contexto da Bíblia, mas ela crê daquela maneira, do jeito que ela pensa, crer que ela chega a Deus, que ela agrada a Deus, do jeito dela. Está na Bíblia, não está, mas é o jeito que eu creio. Mas quando ela cita algum texto bíblico completamente fora do contexto da palavra, mas ela crê do jeito dela. Ela diz o seguinte: eu sou muito espiritual desse jeito. O pior de tudo, ela começa a julgar outras pessoas. Ela começa a condenar outras pessoas que não andam do jeito que ela crê. Evasivamente, ela cria a doutrina dela e ela fica apontando quem está errado, quem está errado, quem está errado, porque os outros não vivem no vazio que ela vive. E ela se aborrece com os outros porque não crê do jeito que ela crê. Não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico. São convicções evasivas. E ela vai adotando essas convicções como base da sua religiosidade. A religião nos sufoca, nos prende. A outra prisão que nos prende, sexta, o passado com lembrança dolorosa nos prende. O passado, quando tem lembranças dolorosas, enquanto você tiver situações ou histórias do passado que ainda dói na sua cabeça, na sua vida, você será condenado o resto da sua vida. Toda vez que você se lembra do seu pai, o que ele fez? Com a sua mãe, o que fez com você? Foi abusado na infância.
Toda vez que você se lembra do seu irmão lá em casa, as brigas que você tinha. Toda vez que você se lembra do seu avô, tudo que ele passou, o que a mãe passou. Eu estava assistindo ontem algumas entrevistas de alguns casais que haviam casado, se separaram, depois voltaram de novo. Dizia o seguinte: eu casei por causa da opressão da minha mãe e do meu pai, que por causa dos problemas da minha casa, eu não aguentava ver o meu pai e minha mãe sofrer, e aí não aguentava ficar naquele lugar. Então, como fuga, o que eu fiz? Eu fui casar. Sem preparo nenhum. E arruma um jogo, uma vida conjugal completamente cheio de problemas. Porque está casando por causa de fuga, não está casando por causa de alegria. Está na hora de casar. Não, eu estou fugindo a dor, o sofrimento que eu tenho tido na minha casa, no meu lar. E não aguento ver o meu pai e a minha mãe sofrer desse jeito. A minha casa não é mais um lugar que é de habitar, de morar. Não tem espaço. O que eu faço? Eu vou andar na rua, primeiro sapo que aparecer na minha vida, eu vou cair fora. Sétimo lugar, sétima prisão, de acordo com as prisões que eu coloquei aqui. Sétima prisão aqui, a prisão do pecado, também, que nos impede para a gente avançar. O apóstolo João, ele escreve em 1 de João capítulo 3, versículo 5: é bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo aquele que permanece, repita comigo, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Presta atenção, não tem nada a ver que a pessoa que permanece em Cristo não pode pecar. Ele não tem essa licença de pecar. Mas a questão de você cometer um erro e permanecer nele, no mesmo erro, que a gente acabou de falar sobre isso aqui, vive pecando. Tanto faz viver a vida do pecado. Continua pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Muitas pessoas estão em cativeiros espirituais ou emocional por causa dos chamados vínculos ou laços do diabo. São duas armadilhas do inimigo contra nossas vidas. Primeiro deles, vínculo, repita comigo, escreve aí, vínculo, laço do diabo, que são as portas de entrada do espírito maligno na vida de muitas pessoas. São vínculos e laços. E aí há necessidade de que você, se você está preso ou está presa num laço, você está debaixo de algum vínculo, há necessidade de negar ou renegar esses vínculos. Renegar significa tornar sem efeito, rejeitar, adquirir um desprezo pelo pecado renegado. Não só abandonar, você tem que admitir, ou melhor, adquirir um desprezo nisso. É mentira, não quero mais mentir. Então vou desprezar a mentira. Eu faço a obra do Senhor de qualquer maneira, relaxadamente. Eu não quero mais fazer isso. Eu vou renegar isso. Por isso a renegação desempenha o papel de veneno contra Satanás, as suas forças contra nós. Renegar os vínculos, é fechar as portas da entrada de demônios. Mais uma vez aqui, repita comigo, renegar os vínculos significa
fechar as portas da entrada ou de entrada de demônio na minha vida. Amém? Isso a gente impede que demônio volte na vida aonde saiu e se fortalecendo em Deus. Uma das maiores portas de entrada de demônios na vida de pessoas se chama vínculo. O que é vínculo, pastor? É tudo aquilo que tem capacidade de ligar, unir, prender uma coisa para outra. Por exemplo, eu estou aqui com aliança. Para que significa essa aliança? Algema. Para que significa? Eu tenho vínculo com quem? Com uma pessoa. Significa vínculo. Aquilo que estabelece ligação física, afetiva, moral, espiritual entre duas pessoas. A palavra vínculo tem o mesmo sentido com a palavra laço, aliança, embaraços, tudo aquilo que te atrapalha. Razão pelo qual o apóstolo Paulo, ao aconselhar Timóteo no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo estava aconselhando o seu filho na fé. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Não capítulo, não 1 Timóteo não. É 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 20. Eu vou encurtar essa história por causa do nosso tempo. Começa aqui no versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativo por ele para cumprirem a sua vontade. Numa outra versão da Bíblia, aqui ele fala de uma forma diferente. A palavra vínculo tem o mesmo sentido com a palavra laço, aliança, embaraço, e tudo aquilo que atrapalha. E quando o apóstolo Paulo diz sobre questão de vínculo aqui, observa que ele não está falando para os incrédulos ou pessoas do mundo que não conhecem a Deus, mas sim ele está falando para aquelas pessoas que um dia aceitaram a Jesus como seu único Salvador e Senhor da sua vida. No versículo 26 desse capítulo 2 de 2 Timóteo diz que se desprendam dos laços do diabo, por quem havia sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Observe os detalhes das palavras aqui. Existem dois verbos, e nessa sentença ele diz o seguinte: um está no presente e o outro está no passado. Que o primeiro diz, que se desprenda agora, sejam soltos agora, que seja imediatamente solto, desprender-se. Mas desprender-se do quê? Dos laços do diabo. E segundo verbo, que haviam sido no passado, é que no passado a gente foi preso pelo diabo, e o Deus deseja que você seja, solto ou solta desses laços. Aqueles crentes não estavam mais nas mãos do Satanás, porque eram salvos em Cristo Jesus, mas faltava apenas se desprender, soltar as algemas. É isso que nós entendemos, que é um cristão, mesmo depois de ter sido aceito por Jesus, pode ter laços que o prende a Satanás. E outro texto aqui, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Versículo 1. Só o versículo 1 só. Hebreus capítulo 12. Assim nós,
temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Deixemos de lado tudo que nos são laços que nos atrapalham. E o pecado que agarra firmemente a nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. No dia em que você foi aceito por Jesus, deixou o pecado. Deixou o pecado. Você foi batizado, você frequenta a igreja, está entre nós aqui. Mas, infelizmente, o que você não deixou são embaraços. Por isso que você não consegue avançar. O pecado você deixou. Entregou a sua vida para Jesus. Hoje você é evangélica. Mas o que você não consegue deixar são embaraços. Que você não consegue avançar. Você está preso com os pés e as mãos presas. Não consegue fazer nada. Por quê? Você está preso literalmente. E não consegue caminhar para frente. Não consegue avançar para frente, espiritualmente falando. Também os desejos da nossa carne também pode servir, ou podem servir como brechas ou vínculos. Por isso que o apóstolo Paulo disse que, aquele que pertence a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos da carne, pode ser como vínculo. Repito mais uma vez, os desejos da minha carne podem ser como vínculo na nossa vida. Irmãos, só para a gente entender, vou chegar aqui aos finalmente. A consequência de você alimentar esses desejos da carne, o prazer, o egoísmo, o orgulho, cobiçar coisas que não te pertencem muitas vezes, e são coisas que podem trazer consequências graves. Esse desejo na minha vida, na nossa vida como família e principalmente na nossa vida como igreja. E baseado na história dos israelitas em Josué capítulo 7, eu quero apenas bem rápido, não vou fazer um estudo sobre esse texto de Josué capítulo 7, mas vou fazer alguns apanhados só para a gente entender o que estou falando aqui, o quanto esses vínculos, desejo carnal, pode ser prejudicial para a nossa vida, para a nossa caminhada para o futuro. No capítulo 7 de Josué, só para a gente entender, o povo de Israel, como nação, tinha uma promessa, tinha um desejo, ou um destino. Qual era o destino do povo de Israel? Chegar para a terra, avançar para a terra, avançar para onde? Para caminhar para a terra prometida. Esse era o destino da nação israelitas. A geração que havia saído do Egito, a maioria morreu no deserto por causa da murmuração e ingratidão. Morreram, ficaram no deserto. Moisés também morreu. Não foi no deserto, mas morreu. E tinha que continuar para o destino deles. Josué foi levantado como novo líder no meio do povo de Israel. E atravessaram o rio Jordão. O Senhor havia levantado uma nova geração de rio Jordão para frente. Nesta caminhada, indo para a terra prometida, até chegar para a terra prometida, terra que mana leite e mel, havia muitas guerras, havia muitas lutas e conquistas também. O povo de Israel estava caminhando, como acabei de falar aqui no começo, o nosso destino é chegar para o futuro, como igreja. Você tem um destino de avançar para frente. Só que no meio do caminho há lutas, há guerras, há provas, dificuldades que a gente enfrenta. E o povo de Israel enfrentou lutas. E quando chegaram perto de Jericó, o Senhor disse para eles não ter medo, que conquistariam a terra de Jericó. Lutaram e conquistaram a Jericó. Toda a cidade de Jericó foi destruída, literalmente. Porém, o Senhor, quando eles destruíram aquela cidade, o Senhor disse para o povo de Israel:
Cuidado, vocês não podem pegar nada, nenhum destroço, nada nessa cidade que foi destruída, nesse entulho, não pegue nada. Eles ouviram? Ouviram? Veja no capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Felizmente a história continua a mesma, só muda de endereço. Deus proíbe, não faça isso. A gente obedece? Não. Deus promete, fala para você, não coma isso, não toma isso. Sempre a gente tem tendência de desafiar a Deus. Veja o que diz o versículo 1, capítulo 7. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zibdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. O povo escutou, obedeceu? Não. E por causa do desejo da carne, Acã fez vínculo, ele abriu uma brecha na vida dele e também abriu uma brecha para a nação de Israel. Deus ficou irado com eles, mas os israelitas não sabiam que Deus estava irado com eles. Às vezes Deus está bravo com a gente. Deus não quer mais se manifestar no nosso meio, como o povo de Israel fazia. Eles não entendiam isso. Mesmo assim, o povo de Israel desafiaram uma cidade chamada Ai. Josué levantou alguns homens, falou para eles, vamos visitar essa cidade Ai. A gente quer enfrentar esse povo. E Josué escolheu alguns homens. Os homens quando voltaram disseram, Josué, aquela cidade é bem simples, é pequenininha. Não precisamos levar todo o exército de Israel para enfrentar a cidade de Ai. Eles não sabiam que Deus não estava mais com eles. Quantas vezes que a gente sabe que Deus não está... A gente está fazendo coisas, ou está fazendo planos, projetos. Você fazendo um projeto na sua vida, que Deus está comigo, mas não está. Não está. Vamos na luta, mas vamos lutar como? Com quem é? Qual é a estratégia? Deus não está mais com a gente. E eles foram. Quando enfrentaram a cidade de Ai, eles foram completamente derrotados. Aquilo aí causou desânimo. Causou o quê? Uma das características do pecado escondido no meio do povo é o desânimo que toma conta da vida da gente. Quando um membro, vou começar já a fazer aplicações aqui. Quando um de nós aqui, eu como pastor, fazendo coisas ocultas, coisas erradas na minha vida, pecado, que não é conhecido por vocês aqui, um dos sintomas que vai tomar conta do mundo de vocês é o desânimo. Por mais que a gente ora, nós temos uma aliança, um ao outro, e essa aliança tem responsabilidades. Tanto quanto de amar você e me amar. Por outro lado, esse amor para o meu irmão implica em quê? Em responsabilidade de manter essa aliança. Se a Fátima fizer alguma coisa errada, escondida, isso vai estourar no Tite. Por causa da aliança que a gente tem. Se o Tite fizer alguma coisa escondida, errada, vai estourar em quem? Na Cláudia. Estoura na Cláudia, estoura no Socorro, estoura na Maria, estoura no Marco, estoura no Paulo, vai estourando em todo mundo. O pecado é seu, o desejo foi pessoal, mas vai estourar em alguém na igreja. O sentimento que tomou conta do povo de Israel, desânimo, eles não entendiam. Por que estão desanimados? Desânimo generalizado. Ninguém entendia, ninguém sabia que Acã havia cometido pecado escondido. Ele tinha pego coisa proibida.
O desânimo tomando conta do povo. Quantas vezes que me sinto, vontade de largar tudo, chutar o balde. Estou desanimado, mas eu não quero falar desanimar. Não sei o que está acontecendo na igreja. Tem coisa errada. Há um sentimento de desânimo que a gente não sabe o que é. Poxa, eu estou orando, eu estou lendo a palavra. Estou sempre em santidade de vida. Eu estou buscando. Mas de repente vem aquele... Caramba, o que está acontecendo? Estranho. Estranho. Você não sente isso? Não sente isso? Fala sério. É que alguém que está no nosso meio, que está cometendo coisas escondidas. E dizendo, o pastor não sabe, o diácono não sabe. Mas por causa disso, Deus não quer mais falar com a gente. E o fato de Deus não querer mais falar com a gente, por mais que a gente ora, você vê o texto aqui, esse contexto. Josué começou a orar. Quando ele viu a derrota do povo, a derrota dos soldados, Josué junto com os soldados começaram a clamar a Deus. Oh Deus, o que a gente fez? Oh Deus, o que a gente fez? Oh Deus, o que aconteceu com a gente? O que a gente vai falar por aí? De repente Deus não está falando mais com a gente. Deus não faz mais nada. O que aconteceu? Josué orava sem saber que o seu melhor amigo estava em pecado. Josué orava sem saber que alguém no meio estava com algo escondido. Josué orava sem entender, sem saber que alguém por aí que estava intruso no nosso meio com pecado escondido. Na hora da confraternização se abraçava. Meu irmão, minha irmã, minha família, nosso tribo, estamos juntos. Te amo, tá? Mas no fundo, não ama nada. Por quê? Está andando em caminho errado. Porque no sábado vai nas noites da vida. No sábado de madrugada vai se prostituir. No sábado de madrugada vai no internet olhando homens e mulheres de sexo pelado. No outro dia ele está aqui no culto santo homem. Sai daqui e fica cantando músicas endemoniadas. E Deus se entristece com isso. Não quer ser dizimista, não quer ser obediente. Tudo isso oculto, secreto. Fica fazendo a conchave por aí. Que tristeza, Senhor. O dia da ceia está aqui. Vamos abraçar, irmãos. Eu te amo, meu irmão. Eu te abraço, meu querido. Não ama nada. Porque quem ama o seu próximo, antes de cometer algum pecado, lembra? Eu estou prejudicando o irmão Ângelo. O pecado é gostoso, uma delícia. Mas aquilo que eu estou cometendo escondido, vai estourar na cabeça da Jaceira, minha irmã. Vai estourar na cabeça da minha irmã Flávia. Aquilo que eu estou fazendo escondido, vai estourar na cabeça do meu irmão Serjão. Que amor é esse? O pecado é gostoso, mas as consequências vão pingar aqui na igreja. Josué orou, clamou ao Senhor. Depois Josué, ele foi respondido. Deus respondeu para Josué, versículo 10. O Senhor respondeu a Josué: levanta-se, porque você está aí desse jeito, desanimado, cara no chão. O povo de Israel pecou. Josué orava, só que não sabia o que estava acontecendo. Josué orava, não sabia o que estava acontecendo. Você consegue entender isso? Nós temos a oração segunda-feira à noite, quarta-feira à tarde. Alguns irmãos se esforçam para estar aqui. Muitas vezes a gente está orando, a gente não sabe o que está acontecendo por aí na igreja. Não é por falta de revelação. Porque se Deus nos revelar tudo, ninguém mais vai querer se ver, se cumprimentar aqui. Mas Josué estava orando, ele não sabia o que estava acontecendo.
orando, clamando, buscando o Senhor. Deus falou para Josué: Josué, por que você está prostrado? Fique em pé. Israel está em pecado. Está em pecado. É como se estivesse dizendo: Josué, por que você está clamando aí? Está me clamando. É como se estivesse dizendo o seguinte: ó, Josué, por que você está orando tanto? Parece que nessa hora eu oro tanto. Eu pensando na minha cabeça, eu vou ter que orar 1 hora, 2 horas, vou ter que orar de madrugada. Deus fala para mim: por que está orando tanto de madrugada? O problema não é oração, é porque tem pecado no meio da igreja Batista Peniel. Esse é o maior problema. Porque Deus ouve nossas orações. Deus está com a gente. Deus não é surdo. Quando a gente ora, Ele ouve. Mas e agora? Quando a gente ora, nada acontece. O que está acontecendo? Às vezes nessa hora até Deus não fala para a gente: melhor não orar. Não, mas oração move as montanhas, oração é força que a gente tem na oração. Não, oração é poderosa, oração que a gente abre as portas. Deus diz: não é oração. Há pecado no meio. Há pecado no meio. O povo de Israel pecou, versículo 11. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo, a aliança que eu mandei que guardasse. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídos, e eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. E por isso que os israelitas não podem enfrentar inimigos, fogem deles, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Se vocês não destruíram o pecado que está no meio de vocês, eu não continuarei na igreja Batista Peniel, Vicente Carvalho. O pecado é individual, mas as consequências são coletivas. O pecado é gostoso quando você comete ele escondido, mas estoura sempre na cabeça de algum membro da igreja, na cabeça do pastor, na cabeça da pastora. O que você comete escondido estoura na vida da igreja. No versículo 13, Deus chama o povo para a santificação. Se não nos santificarmos diante do nosso inimigo, seremos envergonhados. Versículo 13: levanta-se e vai santificar o povo. Diga que se purifiquem, porque amanhã, para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso. Israelita, vocês estão guardando alguma coisa que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Josué ele reúne o povo, reúne as tribos. Ele fez passar família por família na frente dele. Veja versículo 18. Versículo 18. Finalmente, chamou a família de Zabdi, homem por homem, e Acã foi indicado. Apareceu o culpado. Quem foi indicado? Quem foi indicado? Quem foi indicado? Está com vergonha de falar? Quem foi indicado? Acã era o filho de Carmi, descendente de Zabdi, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué foi para confronto com Acã. Foi confrontado. No versículo 19, Josué disse: Acã, agora, meu filho, confessa a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez e não procure esconder. Olha para mim. Josué foi confrontar Acã. O pastor foi confrontar algum irmão da igreja. Sabe a reação que houve? Que comumente que a gente ouve: pastor, não foi culpado. Culpado não foi eu, não tem nada a ver. Pastor, está me julgando. Essa é a piada de hoje. Quando um pecador é confrontado para ser exortado, sempre a fala é:
pastor está me julgando. Eu não fiz nada de errado. Não, foi a minha esposa culpada. Sempre a gente terceiriza a culpa, o pecado que a gente cometeu. Nunca temos a hombridade de dizer que eu pequei. Olha aqui Acã, apesar da sua fragilidade emocional, até espiritual, quando Josué falou para ele que você é Acã, e aí o que aconteceu? O que ele falou? Versículo 19: agora meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Versículo 20, o que Acã disse? Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Difícil reconhecer o erro, meus irmãos. A moda de hoje é, essa igreja não me ama, está me julgando. Por isso que eu vou sair da igreja. Vai para o inferno, vai. Eu vou sair da igreja porque está me julgando. Porque todo mundo é pecador. Por que eu está me acusando? Irmão, presta atenção. Nós somos o Ministério Peniel, Batista Peniel. Nós chamamos de pecado de pecado. Não passamos a mão na cabeça de alguém que faz coisa errada. Não. Pecado é pecado. Você querer reconhecer ou não reconhecer é pecado. E precisa haver urgentemente arrependimento. Não adianta chiar que ninguém te ama. Justamente a gente te ama, por isso que a gente quer te corrigir. Pecado é pecado. Não dá para fazer chamar de pecado como injustiça. Não. O que está errado, está errado. O que está pecado é pecado. Josué ele confrontou Acã. No versículo 21 diz, o Acã confessando o seu pecado disse: ô Josué, quando eu vi os despojos, uma boa capa, que capa é essa, né? Uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os fez o quê? Cobicei. Eu fez o quê? Cobicei. Vínculo. Eu os cobicei. Vínculo. Por que cobiçar a mulher do outro? Como cobiçar o homem dos outros? Por que cobiçar o carro do outro? Por que cobiçar aquilo que não te pertence? Por que essa impureza? Por que essa imundície? Por que essa fofoca no meio do povo do Senhor? Por que os adultérios no meio da igreja do Senhor? Por que os relacionamentos que não agradam ao Senhor? Eu estou gostando de um cara. Que cara? Ele não é evangélico, mas ele é bonito. Eu estou gostando de uma menina, mas ele não é crente. Mas ele é muito melhor do que muitos crentes na igreja. Uma vírgula. Uma ova, melhor dizer. O incrédulo, para ser melhor do que uma menina cheia do Espírito Santo, você tem que estar endemoniado, no mínimo. Você comparar um homem de Deus como um homem imundo lá na rua, lá nos bares, lá no sabadão, você comparando esse cara com um homem cheio do Espírito Santo, olha o cara do Flávio aqui cheio do Espírito Santo. Só que não quer casar. Querer comparar Flávio com aquele cara não é Deus, não é crente, mas ele é muito bom, mais do que Flávio, muito bom do que muitos homens aqui na igreja, muito bonita do que muitas meninas dessa igreja. Você está aí. Fumou alguma coisa? Fumou alguma coisa? Está pirado? Por que esses relacionamentos escusam no nosso meio? Termina o culto, cada um vai na sua casa. O que você faz
isolado, escondido, sempre vai estourar na cabeça de algum membro da igreja. Sempre. Aí você fala para mim, pastor, mas já que eu sou pecador demais nessa igreja, eu vou sair. Não, a questão não é para sair. O que você precisa é mudar de vida, se arrepender. Vai sair, vai para outro lugar a continuar o mesmo pecado? Resolve. Porque quem entende igreja é igreja. Pode ser aqui no Japão, pode ser aqui em Santos, Cubatão ou em São Paulo, é igreja que prega a palavra de Deus. É igreja. Sair do lugar, sair da igreja para ir para outro lugar. No mínimo você vai entrar numa seita que não prega a palavra. Porque onde prega a palavra, chama do pecado, pecado. Deus é Deus. Não há conchaves. Não há. Não há. Josué cobiçou. Perdão, Acã cobiçou. O que não devia ter cobiçado. Você consegue entender a tamanha responsabilidade que eu tenho para vocês? Todos nós passamos por tentações. É fácil você ser assediado. Você está sendo tentado. Você fala, puxa vida, gostoso aquilo, gostoso aquilo. Mas e aí? Vai saciar a sua vontade? E a irmã Ana? Vai apanhar também com isso? E aí, meu irmão? A irmã Sônia vai apanhar também com isso? E a irmã Cláudia? Eu vou me satisfazer aqui, mas tem um irmão que eu amo que está na igreja. Porque ele vai sofrer a penalidade também. Porque nós estamos debaixo de uma mesma aliança. Se um membro, como o corpo de Cristo, se um membro estiver sofrendo, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Se um membro estiver em pecado, todo o corpo entra em pecado. E nessa caminhada não tem como a gente avançar. A gente não consegue avançar enquanto o apóstolo Paulo está dizendo que não, vamos avançar. Não temos como avançar com o pecado escondido, pecado oculto. Não deixa a gente avançar. O que deixa a gente avançar quando nós quebramos esses vínculos na nossa vida? Quando nós declaramos que a partir de agora eu vou confessar, eu vou repudiar esse pecado que está me afetando os meus irmãos na igreja. A responsabilidade da vida que eu tenho, tanto quanto na minha vida pessoal, e na minha família, e na vida da igreja, isso pesa muito. Pesa muito. Quando há membro da igreja abençoado, todos somos abençoados. Nessa caminhada para uma vida abundante, próspera, uma vida de conquista, crescimento, a responsabilidade de cada um de nós é muito grande. Um pecado seu respinga sempre em todos, afeta todo mundo. Pessoa desanimada, acumula derrota, por mais que a gente ora, jejua, campanha, vigília, não sai em lugar nenhum. O empecilho do pecado é maior do que fazer vigília, fazer oração, jejum. A gente vive fazendo campanha, pastor aqui, vira e mexe, é vigília disso, é campanha daquilo, é vigília disso, é campanha disso, é jejum disso, jejum daquilo. Às vezes até fica falando que, Liliano, dá para acalmar um pouco o jejum? Toda hora é jejum. Pô, a gente não faz mais nada. Mas às vezes, o problema nem é falta de jejum. O problema é pior. O que está escondido é nosso. E Deus fala, Liliana, por que está orando? Não ore. O povo pecou. Precisa descobrir quem pecou. Às vezes Deus precisa falar, Liliana, por que está jejuando tanto? Não jejum mais. Porque a barreira que nos impede de conquistarmos, de avançarmos, é maior do que oração. É pior do que falta de jejum. Por isso há necessidade, estou terminando aqui, necessidade de renegar os vínculos que estão no nosso meio. Renegar os vínculos significa tornar sem efeito, rejeitar aquilo que, com desprezo, aquele pecado
aquilo que precisa abandonar. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Por favor, ninguém fica se movimentando, por gentileza. Você vai repetir a oração que eu vou fazer, mas repita ela com tanta sinceridade. Justamente por o fato do Espírito Santo estar aqui no nosso meio, você pode esconder algo de mim, como ser humano, mas jamais de Deus. Deus conhece as suas andanças. Deus conhece suas caminhadas. Deus sabe muito bem as suas convicções, o que você faz no oculto, longe dessas quatro paredes. Deus sabe e conhece. O que você fala, Deus sabe de tudo. Sabe de tudo. Aqui não estou querendo julgar ninguém. Estou querendo chamar o culpado de ninguém, mas reconhecer de que nós não podemos avançar com coisas ocultas no nosso meio. A igreja não pode avançar a lugar nenhum. A igreja não consegue avançar, alcançar vidas, conquistar o propósito pelo qual Deus colocou essa igreja aqui. Esse tem sido o meu sonho aqui. Alguma vez um irmão, foi semana passada, um rapaz me perguntou: quantos membros que tem na sua igreja? Eu respondi para ele que não tenho costume de contar os membros, mas o meu sonho é chegar a 2.000 membros, 3.000 membros. O meu sonho é avançar. O meu sonho é chegar a abrir, fazer 3, 4 cultos no domingo, aqui. Mas eu não posso fazer isso se nós temos aqui no nosso meio gente comprometida com o pecado. Membro comprometido com o pecado. Membro que dizem estar conosco, amar a gente, mas nos escondidos, nos escombros da vida, está envolvido com sujeiras. Os escombros da vida está envolvido com coisas erradas. Nos abraçamos e cumprimentamos aqui, dizemos que amo você, amo outro aí e tal. Terminou o culto, cada um na sua. Cada um vai falar o mal do outro. Alguns não cumprimentam os outros. Alguns não falam com outras pessoas. E dizem que se ama. O pecado que está oculto, escondido, está no nosso meio. Nós precisamos renegar esse pecado. Repita comigo: Espírito Santo, eu quero te agradecer. Obrigado por esse momento. O Senhor, tu me sonda. O mesmo Deus de Acã, Deus de Josué, o Senhor está conosco. O Senhor me conhece. O Senhor me vê. Vê se há em mim algum caminho mau. Em nome de Jesus, eu renuncio todo vínculo, todo embaraço da minha vida, as coisas com quem me envolvi. No seu silêncio, começa a falar dessas coisas, renunciar agora, vai renunciando. No seu silêncio, coisas erradas que você se envolveu, que você precisa sentir nojeira, coisas erradas que o Espírito Santo está te mostrando. Abortos praticados no escondido, prática de adultério escondido, coisas erradas, envolvimento com a religião
envolvimento com coisas erradas que você tem cometido, que ninguém sabe, você acha. Falando palavrões, envolvimento com pessoas desconhecidas e na internet, namoro ilícito. Começa a renunciar a isso. Começa a renegar tudo que tem que ser renegado. Quebra esse vínculo. Quando você quebra o vínculo, você está fechando a porta de entrada de demônios na sua vida, no seu casamento. Que você de vez em quando experimenta um vinho. De vez em quando você fica fletando alguns irmãos, algumas irmãs da igreja. Você não consegue ser dizimista fiel. Renuncie agora. Quebra esses vínculos na sua vida. O que vai nos fazer avançar para frente é quando nós formos libertos do passado. Quando nós fomos perdoados nossos pecados. A gente insiste sempre no mesmo erro. Todo mundo fala, está errado. Deus fala. O marido fala, a esposa fala, os filhos falam. Até o diabo fala. Você está errado. Você diz, não, vou continuar desse jeito. Confessa isso para o Senhor. Confessa isso ao Senhor. O Espírito Santo está aqui para quebrar todo tipo de vínculo na sua vida, para despedaçar todo o laço que te atrapalha. Você não consegue crescer por causa desses embaraços na sua vida. Você não consegue adiantar, avançar por causa dos embaraços que te prendem. Aceitou Jesus? Aceitei Jesus sim. Se batizou ou estou batizado? O que mudou na sua vida? Estamos no mês de junho. Por que tu não avança? O que está te atrapalhando para avançar? O que está impedindo você a avançar? O que está impedindo o seu casamento a avançar? O que está impedindo a sua vida ministerial para avançar? Sempre tem alguma coisinha, talvez que você não está enxergando, que está te impedindo para você avançar, mas não consegue entender, não consegue ouvir mais a voz do Espírito Santo. Você está cheio de vínculos, o demônio cegaram a sua mente, apagaram praticamente tudo, a sua mente virou uma tábua lisa, que não tem mais nada, não consegue mais observar nada. O Espírito Santo está quebrando todo tipo de vínculo, todo tipo de laço na sua vida, tudo que te atrapalha. O Espírito Santo, em nome de Jesus, vai quebrando, vai despedaçando esses vínculos, vai despedaçando em todas as amarras, todas as prisões, em nome de Jesus Cristo, que sejam despedaçados, quebradas, em nome de Jesus. O Espírito Santo, eu estou declarando aqui a tua glória seja manifesta na vida de cada pessoa aqui, Senhor, que não está conseguindo falar, que está sentindo algum peso, alguma opressão nos ombros, na cabeça, que não está conseguindo se levantar, que o seu coração está acelerado nesse exato momento, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai queimando toda a religiosidade, o Espírito Santo vai queimando, despedaçando todas as prisões, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai desfazendo toda essa injustiça, o Espírito Santo vai desfazendo em nome de Jesus, o espírito de opressão em nome de Jesus, o espírito de medo em nome de Jesus Cristo, todo espírito de ira, de opressão, de perturbação, em nome de Jesus Cristo, que seja desfeito agora. Todo espírito de ressentimentos, que não dá a você a capacidade de perdoar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Depois dessa oração que eu fiz, você sentiu a necessidade de eu orar por você especificamente, fique em pé, por favor.
Se você sentir necessidade de orar, pastor, ora por mim especificamente. Fique em pé. Que tem vínculos, tem prisões que eu preciso me desvencilhar. Preciso largar. Algumas prisões na minha vida que não me deixam avançar. Fique em pé. Quero orar por você.